Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Carona IF. Isso mesmo, é mais um episódio do Carona IF e aqui nós discutimos as estratégias para te ajudar e acelerar a sua jornada até você se tornar propagandista médico, propagandista vendedor, tá bom? Essa profissão tão bem reconhecida e que remunera uma média aqui no Brasil de R$ 4.412. Só para você ter ideia um pouco sobre essa profissão, eu ingressei numa das maiores indústrias farmacêuticas do país, numa multinacional indústria farmacêutica, aos 22 anos de idade e eu nem tinha graduação concluída ainda. Eu estava cursando o curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu não tinha pós-graduação, não tinha inglês, eu não tinha vasta experiência com vendas. Então talvez você que esteja aí do outro lado, você esteja se perguntando, Gabriel, o que é que você tinha? Eu tinha muita disposição e eu tinha o domínio da arte do processo seletivo. Então é isso que você precisa começar a dominar a partir de agora. E claro, você precisa de dois pré-requisitos, a gente já vem mencionando isso há algum tempo, que são a carteira de motorista, você precisa ter isso, eu tinha, e você precisa ter uma graduação. É bom que você já tenha concluído a sua graduação, você aumenta as suas chances, só como eu mesmo sou prova disso, você não necessariamente precisa ter concluído a sua graduação para entrar numa indústria farmacêutica, tá bom? Inclusive existem programas de estágio para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica só faz crescer, meus amigos. Ela proporciona toda essa riqueza para os seus propagandistas, para os seus funcionários de ponta, porque ela é uma empresa, uma indústria multibilionária. É uma indústria que só faz crescer no mundo inteiro. Só para você ter ideia, a média das indústrias farmacêuticas crescendo aqui no Brasil, o crescimento médio delas foi de 20%. Indústrias que crescem 35%, 30% não são incomuns. E por conta desse crescimento e porque as medicações estão tão presentes no nosso dia a dia, elas podem sim remunerar tão bem os seus funcionários. Aos 22 anos de idade, meu primeiro salário líquido na conta bancária foi de R$7.000. Eu ganhava 5.239 na carteira e mais 2.700 em média de comissão. Isso dava quase R$8.000, descontando na folha salarial ali os impostos de renda, alguns descontos ali a mais, INSS, algo do tipo. Sobravam mais ou menos R$7.000 por mês. A minha vida literalmente saiu de um patamar de R$1.200, classe E, segundo o índice FGV, e foi para classe A, R$7.000 por mês. De fato, meio que do dia para a noite, de 1.200, um mês, meu extrato bancário estava lá R$1.200. No outro mês, estava lá R$7.000. Só que até esse mês chegar, eu precisei suar, porque não é fácil entrar na indústria farmacêutica. Eu não vou dizer para você que é fácil. Agora tem um passo a passo, tá bom? Tem um passo a passo e é muito importante que você esteja atento a ele. Nessa live de hoje, do Carona IF, a gente vai discutir aqui um assunto que é muito importante. O tema de hoje é o seguinte: você precisa ter uma carta na manga na hora da entrevista. Bom, eu sempre gostei de mágica, velho. Sempre gostei de mágicos, ilusionistas. Tem alguns programas no Netflix, no YouTube também, que eu sempre gostei de ver. Eu gostava de Mr. M, eu não sei se é da sua época. Mas enfim, se você não conhece Mr. M era um mágico que revelava os segredos por trás das mágicas. E ele não era muito amado pelos outros mágicos, né? Porque ele meio que quebrava esse brilho, esse brilhantismo do suspense, de você não saber como é que o mágico fez uma coisa ou outra. Mas o fato é que você já deve conhecer que o mágico geralmente ele andava com cartola, uma espécie de chapéu antigo, e dessa cartola ele tirava muitas coisas. Tirava um coelho da cartola, tirava um guarda-chuva da cartola, tirava muitas coisas. O que é que eu quero te dizer aqui? É muito importante você ter uma cartola na hora da entrevista. É muito importante você ter uma carta na manga, né? No poker, eu também gosto de poker. Não jogo profissionalmente, não aposto dinheiro jogando poker, mas eu acho interessante o jogo. É um jogo interessante de paciência, de blefe. É um jogo que você precisa ter muita consideração e você precisa dominar pessoas. Quanto mais você domina pessoas no poker, mais próspero naturalmente você pode se tornar nessa jornada. Você pode ganhar alguns campeonatos dessa forma. Então você precisa dominar, ter inteligência emocional para dominar suas expressões faciais, dominar você mesmo e também dominar as outras pessoas que estão na mesa. Você precisa ler essas pessoas. E na entrevista de emprego é isso mesmo. Na entrevista de emprego é esse o padrão. Você está ali diante de pessoas, são recrutadores. E eles estão ali intencionados em contratar o melhor candidato. Aquele candidato que eu chamo de o candidato essencial, o propagandista essencial para a entrevista de emprego. Agora, como é que você, diante de tantos candidatos, até melhores do que você, curricularmente falando,
até mais competente, mais experiente, como é que você vai demonstrar para os recrutadores que você, de fato, é o candidato essencial? Para isso, você precisa ter uma carta na manga. E eu vou te contar aqui uma carta na manga que ajudou muito a minha aluna Maria Eduarda a ingressar na indústria farmacêutica no seu primeiro processo seletivo. O primeiro processo seletivo da vida da Maria Eduarda, dentro da indústria farmacêutica, ela foi aprovada e o salário dela cresceu 6 vezes. Ela tinha sido formada em Direito, ela estava trabalhando, né, desde a faculdade como assistente jurídica, então assim, ela fazia parte do escritório da advocacia e ela ia muito aos fóruns e tribunais. Esse era basicamente o trabalho dela, né, conversar com assessores, conversar com juízes ali, levantar audiências e outras coisas mais. Então a Maria Eduarda era advogada e ela não tinha experiência alguma com vendas. Um curso bem distinto da área comercial. De modo geral, as pessoas que querem atuar como vendedores ou trabalharem na área comercial, elas buscam um curso como publicidade, propaganda, marketing, administração, algo do tipo. Mas o fato é que a Maria Eduarda conheceu a profissão de propagandista, como a maioria das pessoas, um pouco tardiamente. Apesar dela ser bem jovem, ela conheceu não na faculdade, como é de costume. Nós conhecemos várias e várias profissões no terceiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, quando nós estamos ali buscando, de repente, o vestibular. Só que a Maria Eduarda, assim como eu também não conhecíamos a profissão de propagandista. Talvez você tenha conhecido agora, nos seus 35 anos, 36 anos, e nunca é tarde, entenda isso. Só que, geralmente, todas as profissões são conhecidas antes para você tomar a decisão de fazer um curso. Então, ela tem tomado a decisão de fazer o curso de Direito e ela investiu ali 5 anos da vida dela e mais, eu não sei se ela fez na Universidade Federal, na Universidade Pública, mas as chances são que ela tenha feito num curso, numa faculdade particular. Ou seja, minimamente ela desembolsou ali uma quantia significativa de dinheiro para investir naquela formação. Quando chegou diante dos recrutadores, os recrutadores, diante do currículo dela, experiência jurídica, só com práticas jurídicas, não tem experiência comercial e outra, olha que interessante, ela fez um curso de Direito, não tem pós-graduação em vendas, não tem nada que aponte para o recrutador o fato dela dominar essa arte de vender. O recrutador ia fazer 2 perguntas e a carta na manga da Maria Eduarda era saber quais são ou quais seriam essas 2 perguntas que seriam decisivas para o processo seletivo dela. E essa carta na manga eu quero dar para você agora. Se você é principalmente formado em Direito, isso vai se aplicar como uma luva no seu caso. Se você não é formado em Direito, você vai precisar aplicar isso ao seu contexto, às suas necessidades, ao seu currículo. Por quê? O currículo ele serve para 2 coisas, essencialmente. 2 objetivos do currículo. O primeiro é fazer com que o recrutador ligue para você. Ou seja, ele bate o olho no seu currículo, ele pega o telefone dele, o celularzinho dele lá, de São Paulo, ou com o número da sede da indústria farmacêutica que ele faz parte, e ele vai te ligar. Então, se algum recrutador te ligar, depois de você enviar o currículo, com o número de São Paulo, Belo Horizonte, o que for, atenda, pelo amor de Deus. Mesmo que você esteja devendo, você está podendo perder uma oportunidade. Pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de ser chamado para entrevista e você está menosprezando aquele número ali. Então, é um número desconhecido, você foi lá e atendeu, porque pode ser o recrutador. O recrutador disse, opa, tudo bem, Gabriel? Amanhã vai ter uma entrevista aqui no local tal, às 8 horas da manhã, você pode participar, você pode vir, eu estou bem interessado, estou olhando aqui seu currículo. Claro, posso sim, anota o local, anota o endereço, anota o nome do recrutador, o nome da empresa, faço todas as anotações ali e desligo, né? Cordialmente eu desligo educadamente. O segundo objetivo do currículo, olha só, isso dá uma live, hein? A gente vai falar um pouquinho sobre o currículo depois, mas enfim. O segundo objetivo do currículo é fazer com que o recrutador olhe para aquele roteiro da entrevista. Ele vai te perguntar coisas a respeito do seu currículo. Quando ele olhava para o currículo da Maria Eduarda, formada em Direito, e só tinha experiência com práticas jurídicas. O que é que foi a carta na manga decisiva para o processo seletivo dela? O recrutador ia fazer a seguinte pergunta olhando para aquele roteiro da entrevista. Ele ia fazer a seguinte pergunta. Maria Eduarda, vem cá. Você fez Direito. Imagino que você investiu 5 anos da sua vida e eu imagino que você não quer jogar esses 5 anos fora. Eu imagino que você, de fato, tem um compromisso com essa profissão, que você sabia o que estava fazendo quando entrou no curso de Direito. Então me diz uma coisa, entrar na indústria farmacêutica não vai atrapalhar a sua vida, não? Sinceramente, me conta aqui. O seu objetivo era ser, de repente, uma grande advogada ou fazer um concurso público. Quando abrir um edital de um concurso público, o que é que me garante, Maria Eduarda, que você não vai sair daqui
do local onde você de repente conquistou essa vaga para ir atuar em uma outra empresa rapidamente só porque você foi chamada para uma grande oportunidade no setor do direito. Então essa dúvida estaria no coração, no âmago, na mente do recrutador, e se ele não sanasse essa dúvida, é o que nós chamamos de objeção de compra. Se ele não sanasse essa dúvida, ele não iria comprar os serviços da Maria Eduarda como propagandista, percebe? Por isso que a entrevista de emprego sempre é uma relação de confiança. O recrutador vem cheio de dúvidas, cheio de desconfianças, cheio de objeções em relação a você, porque ele vai fazer isso com todos os candidatos e você precisa contornar essas objeções. Você precisa tirar essas amarras que vão impedir o recrutador de lançar a mão de você, que vão impedir o recrutador de te escolher como candidato essencial. Então, se você quer se tornar um propagandista essencial para todas as indústrias farmacêuticas, você precisa despertar confiança. E a confiança que o recrutador espera de você, essa é a carta na manga, tá? É que você dá conta do recado. Então, quando ele olhou para a Maria Eduarda e fez a primeira pergunta em relação ao curso dela, em relação ao objetivo de vida dela, ela precisou, olha só, eu antecipei para ela, né, como minha aluna, eu antecipei para ela que essa pergunta ia ser feita e eu ajudei ela a fazer e formular a resposta correta que ia dar um soco na boca do estômago. E aí, a carta na manga, né? A carta na manga faz com que todos na mesa arregalem os olhos e fiquem surpresos. A carta na manga é exatamente isso. É uma expressão que revela algo que você tinha e que a maioria das pessoas não sabia que você tinha. Então o recrutador, quando fez essa pergunta a Maria Eduarda, provavelmente ele estava ali tentando colocar ela numa situação de pressão, uma situação difícil. E eu preciso te dizer uma coisa. A Maria Eduarda estava preparada, estava com a carta na manga. E o recrutador ficou surpreso. Porque sabe qual foi a resposta da Maria Eduarda que eu formulei para que ela respondesse? Foi a seguinte: olha, eu entendo que você encare dessa forma porque é natural, né? Eu fiz um curso de Direito, eu levei 5 anos ali para me formar, teve um esforço financeiro, um esforço físico, mental, para que eu concluísse a minha graduação. Mas eu vou te dizer uma coisa, desde que eu conheci a profissão de propagandista médico, e eu conheci de uma certa forma recentemente, eu não conheci no meu 3º ano do ensino médio, eu não conheci essa profissão há tempo, não teve ninguém que me apresentou essa profissão. Mas desde que eu conheci a profissão de propagandista vendedor, propagandista médico, eu sabia que era isso que eu queria para a minha vida. Então, se tornou o sonho da minha vida se tornar propagandista. E sinceramente, apesar de parecer que eu estou de repente confusa ou de que eu não estou tão certa dessa decisão, porque eu fiz um curso de Direito, eu imagino que as pessoas possam mudar de direção em certa medida, em certo momento das suas vidas. Então, o sonho da minha vida hoje, e ninguém vai tirar isso, é me tornar propagandista, porque eu sei que isso está muito alinhado com aquilo que eu gosto de fazer. Eu amo pessoas, eu gosto de me comunicar com pessoas, eu gosto de me relacionar com elas, eu gosto de estudar coisas que vão gerar resultado. E eu gosto da ideia de trabalhar com vendas. Eu sempre gostei disso, apesar de ter concluído o curso de Direito. Então, assim, na minha prática jurídica, por exemplo, eu tinha essa inclinação para vendas. Então, quando a Maria Eduarda respondeu dessa forma, ela tirou as amarras que prendiam o recrutador. Ela desarmou o recrutador, ele ficou com o olho arregalado e fez, caraca, velho, não esperava que ela ia responder isso. Porque a maioria das pessoas que chega dentro do recrutador, chega despreparado. A maioria das pessoas que chega dentro do recrutador, chega assim, pensativo, eu não sei se é isso que eu quero da minha vida, eu não sei se era isso que era para eu estar fazendo, eu não sei se meus pais vão sentir orgulho de mim por estar abandonando a área do direito, que foi uma área que eu fiz o curso de graduação. Nossa, eu não sei se realmente se tornar propagandista vai ser bom. Ganhar 5 mil reais por mês mais carro da empresa parece bom, mas será que é isso que eu quero mesmo? Então o recrutador, quando ele faz uma pergunta como essa para você, quando ele joga luz na sua dúvida, ele simplesmente extrai de você o seu melhor. E se você estiver em dúvida, você vai exalar incerteza, você vai exalar isso. O recrutador vai sentir esse cheiro no ar. Se você demorar alguns segundos para responder essa pergunta, se você não responder essa pergunta com confiança, convicção, olhando nos olhos dele, com brilho nos olhos e paixão, você não vai tirar a objeção dele, que é o fato de você ter feito um curso, ter se esforçado por um curso e agora está caindo de paraquedas aqui diante do recrutador. Ou seja, o seu lugar não é nem aqui.
Você devia estar lá, de repente, fazendo concurso público para a área do direito, você devia estar fazendo um processo seletivo para se tornar uma advogada num escritório famoso, enfim, era isso. Então, se você fica em silêncio, se a Maria Eduarda fica em silêncio naquele momento ali, ela não iria passar no processo seletivo, porque aquela dúvida iria estar presente na mente do recrutador. A segunda pergunta que o recrutador faria para a Maria Eduarda e fez, tá? É engraçado porque eu antecipei essas perguntas para a Maria Eduarda, eu pus essa carta na manga dela, essas duas cartas na manga, e de fato isso se concretizou. Quando ela passou no processo seletivo, ela me disse que essas perguntas foram feitas e ela conseguiu responder exatamente como deveria. Então, se liga aqui, tem uma coisa muito importante para a gente analisar. A segunda pergunta que o recrutador olharia, a segunda pergunta que o recrutador faria, ou os recrutadores fariam para a Maria Eduarda, diante do roteiro que o currículo dela propôs, é o fato de ela não ter experiência alguma com vendas. Então o recrutador virou para a Maria Eduarda e falou assim: Maria Eduarda, vê só, você já me convenceu que você tem um objetivo de entrar na indústria farmacêutica, você tem esse sonho, né? Você começou a desejar isso. Eu entendi que você agora quer isso para a sua vida, apesar de ter feito o curso de Direito. Mas olhando aqui para o teu currículo, eu não consigo ver nenhuma experiência com vendas. Como é que você vai lidar? Porque o dia a dia de um propagandista é um dia a dia de vendas, é pressão, é tudo isso. Você vai precisar desenvolver relacionamento. A Maria Eduarda já tinha se preparado para essa resposta. Então a carta na manga na entrevista dela foi exatamente essa. Ela disse: olha, eu entendo, né, no meu currículo não tem nenhuma experiência com vendas de forma óbvia. Ou seja, aquilo que você vende um produto e você recebe um preço daquele produto, você recebe um valor daquele produto. Você trabalha com metas. De fato não tinha, mas olha, na minha prática jurídica, eu basicamente ia para o fórum todos os dias. Isso era íntegro, tá? Ela de fato ia. E no meu exercício no fórum, eu chegava diante dos assessores e eu precisava ter um bom relacionamento com os assessores e as assessoras dos juízes. Porque eram eles que iam me dar acesso para a sala do juiz. Eram eles que, por exemplo, iriam facilitar não só o meu acesso, mas iriam pleitear as minhas causas. Então, quando eu tinha os interesses do meu escritório em jogo, dos meus clientes em jogo, eu ia até os assessores, eu desenvolvia relacionamento muito amigável com eles, eu lembrava do nome de cada um deles, eu lembrava da data de aniversário deles, eu fazia de fato parecer, e de fato eu tinha interesse, né, em desenvolver uma certa amizade, um ambiente harmonioso ali, para que eu pudesse ter acesso até o juiz. E quando eu tinha acesso ao juiz, eu também precisava desenvolver um bom relacionamento com os juízes. Então não era incomum que os juízes já me conhecessem pela minha boa prática, pela minha boa educação, o bom relacionamento que eu tinha com eles. Eu não pedia nada muito abusivo, mas muitas vezes, por conta desse relacionamento, eu conseguia postergar algumas datas, alguns prazos, ou seja, eu conseguia ganhar um pouco mais de prazo para os meus clientes, ou conseguia muitas vezes antecipar alguns prazos dos processos, para que os meus clientes tivessem a celeridade do processo. Então tudo isso eu consegui por conta do meu relacionamento. E eu sinceramente consigo ver uma afinidade perfeita aqui entre essa prática que eu fazia com a função do propagandista. O propagandista, eu sei que ele vai ter que lidar muitas vezes com as secretárias e secretários dos médicos. Para que a partir disso, com o bom relacionamento que eles têm, que os propagandistas desenvolvem com os secretários e as secretárias, eles possam ter o acesso até o médico. E com o médico eles também vão precisar desenvolver um bom relacionamento. Porque acima de uma bela propaganda, ou então tão importante quanto uma boa propaganda, um bom produto, é o meu relacionamento com o médico. Porque eu sei que o médico vai prescrever não apenas o meu produto, ele vai prescrever quem eu sou. Ele vai virar para o paciente dele, ele vai lembrar do meu produto por quem eu sou, por aquilo que eu já conquistei com ele, pelo relacionamento que eu já conquistei com ele ou com ela, com o médico ou com a médica. Então eu sei que o relacionamento é muito importante nesse processo de vendas. E eu, como eu disse, sou fascinada por vendas, sou fascinada por trabalhar com metas. E eu estou muito pronta para isso. Apesar de não ter nenhuma experiência com vendas de forma óbvia no meu currículo, eu sei que a minha experiência no direito, a minha experiência com as práticas jurídicas, no fórum, com os assessores, com os juízes, apontou para que eu estivesse aqui hoje, nesse exato momento, olhando para o senhor, olhando para os senhores aqui, e tivessem galgando, tivessem buscando a minha oportunidade, a minha vaga de me tornar propagandista. Então, quando ela respondeu essa pergunta tão recheada, tão cheia de paixão, certeza, convicção,
ela trouxe para a mesa, literalmente ela colocou na mesa um coelho, ela tirou o coelho da cartola. Ela tirou a carta da manga. Sabe o que foi que os recrutadores fizeram? Arregalaram os olhos e pensaram assim, caraca, velho, eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa garota, eu preciso dessa paixão, desse sangue fervendo nas veias, sabe? Desse brilho nos olhos, dessa convicção, dessa certeza. Essa garota ela vai botar para quebrar. Eu preciso dela. Então a Maria Eduarda se tornou ali a candidata essencial para o processo seletivo. E ela passou no processo seletivo. E ela ganhava ali, provavelmente perto do que eu ganhava como auxiliar administrativo, ela ganhava provavelmente perto disso como advogada, né? Não é pouco comum você ver advogados recém-formados ganhando R$ 1.500, algo do tipo. E ela passou a ganhar 6 vezes mais que isso do dia para a noite. Um processo seletivo. Por quê? Porque ela tinha essa carta na manga. Então você precisa preencher, rechear as suas respostas de certeza, convicção do que você quer. Você precisa rechear de paixão. Você precisa rechear de brilho nos olhos. Você precisa rechear, olha só, de convicção daquilo que você quer. Você que certeza e convicção. Convicção do que você quer para o longo prazo. Convicção das suas habilidades, das suas experiências, para colocar essas cartas na manga diante do recrutador. E você precisa dominar uma coisa: fome e sede. Você precisa externar isso, fome e sede diante do recrutador, para que você consiga gerar os resultados para a empresa. Como assim fome e sede, Gabriel? Literalmente você precisa mostrar uma disposição de aprender novas coisas. Uma pessoa que era advogada vai aprender sobre fisiologia, anatomia, vai aprender sobre farmacologia, vai aprender sobre mecanismo de ação dos medicamentos, como é que funciona aquela medicação específica que você toma, qual é o desencadeamento dela no corpo humano. Vai precisar estudar muito sobre produtos. Os produtos que a Maria Eduarda hoje propaga, porque ela ainda está como propagandista, né, e cresceu, inclusive, foi promovida 3 meses depois, são produtos farmacológicos, são produtos medicamentosos. Então é muito importante a gente ressaltar isso. A Maria Eduarda precisava demonstrar diante dos recrutadores não apenas uma certeza, não apenas um brilho nos olhos, paixão, não apenas a convicção de que ela podia dar conta do recado, mas ela também precisava externar para os recrutadores que ela tinha fome por gerar resultado para a indústria. Porque a entrevista de emprego nunca é... Pega esse código agora, tá? Pega essa pérola aí. A entrevista nunca é sobre você. Apesar do recrutador fazer parecer que é sobre você, a entrevista é sobre a empresa. A entrevista é sobre a empresa. É se você é o candidato certo, se você tem perfil para aquela empresa ou não. E você precisa demonstrar isso com essas cartas na manga. Beleza? Então, gente, vocês precisam estar bem preparados porque as entrevistas vão chegar. A gente tem se esforçado bastante para que vocês consigam entender o processo para conquistar uma entrevista de emprego na indústria farmacêutica. Mas depois de você conquistar, você vai precisar estar muito bem preparado para ela, tá bom? Então, essas 2 cartas na manga aqui que eu dei para Maria Eduarda, eu quero poder te possibilitar também para que você consiga aplicar isso ao seu caso. Para que você consiga aplicar isso no dia que você estiver diante dos recrutadores, beleza? Fechado? Então vamos para cima. Um grande abraço para vocês. Até amanhã, 7h40. A gente entra ao vivo aqui no canal Propagandista Essencial. Grande abraço. Valeu!